Esse é o sétimo de 14 estudos sobre o livro de Jó. A gente vai falar um pouco mais agora sobre os discursos dos amigos de Jó, né? Os outros dois amigos, que são... A gente já falou de Elifaz, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o discurso de Bildade, lá no capítulo 8, e o discurso de Zofar, lá no capítulo 11. E a gente vai comentar um pouco mais sobre esse conceito que a gente vem martelando desde o começo, que é a tal da justiça retributiva divina, né? O que ela é e por que o livro de Jó é tão especial da forma como ele aborda esse ponto, esse conceito dentro da Bíblia. Então lá no capítulo 8, o discurso de Bildade começa desse jeito. Bildade de Suás tomou a palavra e disse: Até quando falarás dessa maneira? As palavras de tua boca são um vento impetuoso. Acaso Deus torce o direito? Ou Shaddai perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, entregou-os ao poder de sua falta. Presta atenção no que ele falou agora nesse último verso que a gente leu. Capítulo 8, verso 4. Se teus filhos, aqui ele está falando teus filhos, ele está falando dos filhos de Jó. Se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, ele os entregou-os ao poder de sua falta. Então, olha como Bildade já chega pegando pesado com Jó. Ele chega dizendo que os filhos de Jó morreram por culpa deles, porque eles tinham algum pecado. A gente está vendo um crescendo nos discursos, né? Primeiro Jó começa amaldiçoando o dia em que ele nasceu, e aí depois os amigos de Jó começam, primeiro Elifaz começa dizendo, peraí Jó, não é bem assim, você tem que se acalmar. Depois Jó volta dizendo que ele é justo e que ele tem uma causa diante de Deus, ele queria que Deus ouvisse ele. E aí vem esse discurso de Bildade, né? Bildade agora está tentando colocar Jó no lugar dele. E a ideia geral vai ser: Deus não é injusto. Se aconteceu algo, foi porque vocês fizeram algo, né? E essa é a ideia que está aqui. Então, os filhos de Jó, seus filhos, morreram, né? Se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, ele entregou-os ao poder de sua falta. O que a falta deles fez, o pecado deles fez, Deus os entregou às consequências do pecado deles mesmos, né? Lembrando que Jó, lá no começo do livro, ele sempre intercedia pelos filhos. Você lembra, né? Ele fazia sacrifícios o tempo todo para Deus perdoar alguma falta que talvez os filhos tivessem cometido e não tivessem falado, confessado para Deus. E aqui do verso 5 até o verso 7 do capítulo 8, ele vai falar como é bom você confessar seu pecado a Deus, porque Deus perdoa, né? E aí ele fala: contra ti, se buscas a Deus e imploras a Shaddai, se és irrepreensível e reto, desde agora ele velará sobre ti e restaurará teu lugar e teu direito. Teu passado parecerá pouca coisa diante da exímia grandeza do teu futuro. E aqui mais uma das ironias do livro de Jó. Bildade está certo aqui. Quando a gente vê o final do livro de Jó, a glória de Jó no final do livro é muito maior do que a glória dele no começo. Ó. As coisas que ele tinha, a grandeza de Jó no final do livro é muito maior que a do começo. Mas se ele está certo nas consequências, ele está errado nas causas. Né? É por um motivo muito diferente, é por uma questão totalmente diferente. Né? Do verso 8 em diante, Bildade vai ficar falando, olha para o passado, vê as grandes personalidades do passado, elas vão te ensinar, elas vão mostrar para você como o justo sempre é recompensado e o ímpio, ele sempre recebe as consequências do mal que ele fez, né? E nos versos 11 até o 13, ele vai falar que existe uma ordem no mundo estabelecida por Deus, né? Acaso brota o papiro fora do pântano? Cresce o junco sem a água? Verde ainda e sem ser arrancado, seca antes de todas as servas? Tal é o destino daqueles que esquecem a Deus, assim desvanece a esperança do ímpio. O livro de Jó sempre faz referências a coisas da natureza, e o que o amigo de Jó está falando é, assim como a gente vê as leis da natureza, assim como o junco e o papiro eles crescem junto da água, assim como a gente vê o comportamento da natureza, ele é certo. Se você regar a planta, ela vai crescer. Se você não regar, ela vai morrer. Assim também é o destino dos que esquecem a Deus. Assim desvanece a esperança do ímpio. É como se ele deixasse de regar e ele morre. É causa e consequência. É uma ação mecânica, né? É como os fenômenos da natureza.
E aí do verso 14 em diante ele vai falar como a esperança do ímpio ela se desfaz facilmente, né? É como um fiapo no ar, é como uma teia de aranha. Se você apoiar na sua casa ela se desfaz, né? E assim por diante. E o verso 20 a 22 fala de novo da esperança de Deus perdoar e restabelecer a Jó se ele confessar o pecado. E diz lá a partir do verso 20: Não, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Pode ainda encher a tua boca de sorrisos e teu lábio de gritos de júbilo. Teus inimigos cobrir-se-ão de vergonha e desaparecerá a tenda dos ímpios. Então, de maneira geral, esse discurso de Bildade, ele está fazendo referência o tempo todo à ideia de que Deus retribui a cada um de acordo com as suas obras. E a nossa reação ao ler o livro de Jó é falar: nossa, mas que absurdo. Esses amigos de Jó realmente eles falam algo que não faz o menor sentido. Mas não é bem assim. E é por isso que as coisas são interessantes no livro de Jó e na Bíblia inteira. Como a Bíblia se monta, como as diversas ideias na Bíblia, elas não são tão simples quanto se parece. Porque esse conceito de justiça retributiva, essa ideia de que Deus age para o homem de acordo com como o homem age, de acordo com o procedimento humano, essa é uma ideia que tem base na Bíblia. Ela aparece na Bíblia em vários momentos, né? O Salmo 37, por exemplo, é um salmo que fala disso, o salmo inteiro. Não te irrite por causa dos maus, nem invejes os que praticam a injustiça, pois como a erva, eles secam depressa. Eles murcham como a verde relva. Vem que é exatamente a mesma linguagem que Bildade está usando em relação a Jó. Ele seca, ele murcha, igual a erva que seca no sol sem ser regada, sem ter água, né? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria no Senhor, ele realizará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Manifestará tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e nele espera, não te irrites contra o homem que em triunfa, contra o homem que serve de intrigas. Deixa ir, abandona o furor, não te irrites, só farias o mal, porque os maus serão extirpados, e quem espera no Senhor possuirá a terra. E assim por diante. O salmo é longo, você pode ler ele depois, né? E eu estou usando aqui um único exemplo. A Bíblia está recheada de exemplos que falam sobre esse conceito de Deus retribuindo ao homem a maneira como ele procede. O justo se dá bem, o perverso se dá mal. O ímpio, o homem que peca, o homem que faz a maldade, ele recebe o mal. E aquele que faz o bem, recebe o bem. Salmo 62, verso 12, por exemplo, olha só a frase que é dita aqui: Deus falou uma vez e duas vezes eu ouvi. Isto, a Deus pertence a força, e a ti, Senhor, pertence o amor, e isto, contra ti pagas o homem, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Ou seja, Deus paga o homem segundo as suas obras. Deus faz ao homem aquilo que o homem merece, de acordo com como o homem age. E esses salmos, eles estão todos baseados em um conceito que vai aparecer pela primeira vez lá em Levítico 26, lá em Deuteronômio 28, que é a ideia da aliança de Deus, né? Quando Deus faz uma aliança com Israel, na hora de selar essa aliança, Deus faz um discurso de bênçãos e maldições nesses dois capítulos, né? Então tem lá uma série de bênçãos. Se você seguir ao Senhor, cumprir os mandamentos que o Senhor Deus te deu, então ele fará isso e aquilo. Seus filhos crescerão bem, você verá os seus filhos e netos até sei lá quantas gerações. A sua colheita vai se multiplicar, os seus celeiros ficarão cheios e assim por diante. Aí tem uma série de bênçãos. E diz lá: se você não seguir os mandamentos de Deus, se você se afastar do caminho que o Senhor Deus deu para você, então os seus filhos serão levados presos, eles serão mortos pelos inimigos, a colheita não vai, a árvore não vai dar fruto, você não vai conseguir colher fruto da terra e assim por diante. Uma série de maldições. E a última das maldições, o final do discurso, a maldição final, que é se o homem insistir nesse caminho longe de Deus até o fim, a última maldição é o exílio. Portanto, toda a literatura profética que fala ali do exílio, que alerta Israel para se afastar da idolatria, senão vai vir o exílio, está fundamentada
nesse conceito. Está fundamentado nesses 2 capítulos da Bíblia, né? Levítico 26, Deuteronômio 28 em diante. Se você seguir os caminhos de Deus, Ele te abençoa. Se você se afastar dos caminhos de Deus, aí, meu amigo, vai vir a maldição sobre você. E esse conceito, se a gente parar para pensar, ele existe lá desde o Éden. Você lembra? Deus dá uma série de coisas ao homem. Deus abençoa o homem com muitas coisas. Mas se o homem pecasse, se o homem se desviasse, se o homem comesse do fruto, Deus ia trazer a morte, né? A morte em consequência dessa ação humana. E é aí que o livro de Jó fica interessante. Esse é um conceito bíblico bem fundamentado, é um conceito estabelecido e forte em todo o Antigo Testamento. Só que o livro de Jó vai dizer que as coisas às vezes não são bem assim. Deus recompensa o justo e Deus realmente pune o perverso. Mas nem toda a recompensa que vem às pessoas, elas vêm das mãos de Deus por causa da justiça da pessoa. E nem todo o sofrimento que as pessoas passam são punição divina ou maldição divina em decorrência do mal que ela fez. Nem sempre. O livro de Jó é um parênteses à ideia de justiça retributiva. Porque toda a ideia de justiça retributiva, na verdade, ela tem um clímax. E esse clímax está em um dia que na literatura profética se chama o dia da ira de Deus, onde Deus vai trazer um juízo para a terra, Deus vai retribuir o mal de vez e vai recompensar o bem de uma vez, né? A ida para o exílio dentro da Bíblia é como se fosse um símbolo para esse dia, é um símbolo do grande dia, o dia da ira de Deus, né? O grande e temível dia. É um símbolo desse dia onde Deus vai realmente estabelecer a justiça no mundo. E o Novo Testamento vai deixar isso claro. Esse é o dia em que Jesus vai voltar, né? O Novo Testamento usa uma linguagem ali de Daniel, né? Fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E aí Deus faz uma interferência sobrenatural e final no mundo, né? Deus vai de vez mudar o mal que há no mundo. Ele vai exterminar o mal em um só dia e os bons, Deus vai recompensá-los, né? E aí tem toda a ideia de graça divina, né? Não que o homem seja bom, mas quando o homem aceita o sacrifício de Cristo, né? Ele recebe as recompensas que só Cristo mereceria e assim por diante, né? Aí a gente vai entrar num outro conceito bíblico. Mas a gente percebe que o livro de Jó está falando de um ruído, uma interferência a essa ideia da justiça de Deus, né? Nem tudo que acontece no mundo é justo. Apesar de Deus ser soberano, Deus não é o único agente no mundo. Deus não é o único que age no mundo. Deus não é o único que decide e que delibera de acordo com questões morais no mundo, né? O homem, e além do homem também a gente tem o tal do Hassatan, do Satanás, que também está agindo no mundo, né? Tem todos esses agentes ao mesmo tempo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo na realidade que a gente vive. E por fim, lá no capítulo 11, a gente tem o discurso de Zofar, o último dos amigos de Jó a discursar dentro dos ciclos de discursos, né? E Zofar começa dizendo assim, capítulo 11, a partir do verso 1. Zofar de Namat tomou a palavra e disse: O falador ficará sem resposta? Dar-se a razão ao eloquente? A tua vã linguagem calará os homens? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Então ele começa já repreendendo a Jó. Ele começa dizendo: olha, você acha que você vai falar esse monte de absurdos e ninguém vai falar nada, né? É como Zofar fala como se fosse obrigação moral dele responder a Jó, né? Porque Zofar ele é como se ele tivesse escandalizado com o que Jó está defendendo. E aí ele vai falar lá a partir do verso 4: Disseste, a minha conduta é pura, sou inocente aos teus olhos. Se apenas Deus falasse e abrisse os lábios por tua causa, revelar-te-ia os segredos da sabedoria que desconcertam toda a sensatez. Então saberias que Deus te pede contas da tua falta. Quer dizer, você está falando aí que você é justo e que você quer levantar uma causa diante de Deus. Se Deus falasse para você, meu amigo, você ia ver o quanto você é pecador, né? Você ia perceber que Deus está falando tudo isso, Deus está fazendo tudo isso para você se arrepender, para você perceber o tamanho da tua falta, do teu pecado.
Aí dos versos 7 a 11 ele vai falar como Deus sabe de tudo, até as coisas que estão encobertas. Deus está em todos os lugares, né? Não adianta você tentar esconder o seu pecado de Deus. E os versos 12 a 19, Zofar chega ali no limite da ofensa em relação a Jó, né? Homens estúpidos deverão começar a ser sábios. Asno selvagem é o homem em seu nascimento. Se endireitas os teus pensamentos e estende as mãos para ele, se afastares tuas mãos à maldade, se não alojares a injustiça em tua tenda, poderás levantar o teu rosto sem mácula, serás inabalável e nada temerás. Esquecerás teus sofrimentos ou recordá-lo-ás como a água que passou. Tua vida ressurgirá como ao meio-dia, a escuridão será como amanhã. Terás confiança, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas deitar-te-ás tranquilo. Repousarás sem sobressaltos, e muitos acariciarão o seu rosto. Porém, os olhos do ímpio se turvam, seu refúgio uma logra, e sua esperança é entregar a alma. Ou seja, esse ímpio a quem o Zofar se refere aqui no verso 20 é o próprio Jó. Então a gente vê nesses discursos dos amigos de Jó a repetição desse conceito bíblico, o conceito de Deus estabelecendo a justiça no mundo, mas o livro de Jó ele vai além. O livro de Jó vai falar de questões que são mais complicadas do que parecem, né? Isso traz uma questão interessante. Os conceitos bíblicos eles não aparecem assim de forma final e fechada, hermética, né? Quando eles são apresentados na Bíblia. Às vezes uma ideia bíblica que é muito importante, que fundamenta uma série de outros pensamentos, ela vai ser colocada em questão mais para frente em outro livro da Bíblia. A Bíblia é um livro que se autorreferencia o tempo todo. E aí ela acaba expandindo o significado de algumas coisas. E ela acaba colocando em perspectiva outras ideias que em alguns casos parece absoluta, né? A justiça retributiva de Deus, ela não é um conto de fadas, ela é real. Mas ela não acontece o tempo todo. Nem todas as coisas que a gente observa é fruto da justiça retributiva de Deus, né? Muitas vezes o justo sofre sem motivo. E muitas vezes o perverso, ele se dá bem também.